Bem, nós voltamos com o seu programa Variedades, com a presença do Rafael de Souza Prestes, ele que é seminarista e que está aqui representando a Paróquia Mãe de Deus, nos falando nessa sexta-feira especial. Por 2 blocos já nos trouxe informações sobre esse período, sobre essa data, nos falou sobre o simbolismo, sobre o contexto naquele período lá que aconteceu, né, o sacrifício de Jesus, enfim. E, Rafael, a gente poderia falar um pouquinho do que está acontecendo agora aqui na nossa paróquia, do que vai acontecer, porque nós temos ainda todo esse dia de sexta-feira, nós temos o sábado de Aleluia, nós temos o domingo de Páscoa, que são também atividades que você no primeiro bloco até falou muito bem que não é uma data, assim, é o tríodo, né? São 3 dias, né? A quinta, a sexta e o sábado, né? Que compõem esse contexto como um todo. Nós estamos, então, portanto, na metade desse período, ainda temos muitas atividades. O que está acontecendo, o que ainda acontece nessa sexta-feira? E nos fala um pouquinho também do sábado de Aleluia, do domingo pascal. Então, neste exato momento, nós estamos vivendo a Via Sacra, ali no parque, em que os jovens estão rememorando este caminho que Jesus fez. Esse caminho até o Calvário, em que ele passa por uma série de fraquezas também humana, porque ele era homem, mas tendo muito presente a sua dimensão divina, né? Jesus, ele que é composto dessas 2 naturezas, né? Jesus, ele é uma pessoa com 2 naturezas, ele é divino e é homem ao mesmo tempo, né? Diferente de Deus e do Espírito Santo, que são 3 pessoas na Trindade, mas apenas uma natureza divina. E Jesus é esse Deus que vem e se aproxima. Mas ele vive também, ele sofre, ele sente dor, ele, como todos nós, ele também passou por isso, carregando a cruz, como havia comentado, né? Então, os jovens estão fazendo assim, essa bonita encenação que rememora um pouco esse desejo de Deus de querer nos salvar e passar por um amor tão extremo, também de passar pela humilhação da cruz, passar também pela humilhação de ser morto, crucificado, de ser zombado, de diante das pessoas ser humilhado. Então, a gente vive esse momento dessa via sacra, essa via santa. Mas no momento à tarde, há um momento celebrativo às 15 horas, ali no Tunicão, em que nós viveremos o momento da adoração à cruz. Né? Esse Jesus que, ele, além de ser morto, ele também viveu a cruz e também ele... nós olhamos para ele já após a sua cruz, quando Jesus ele entrega as últimas palavras na cruz, né? Ele entrega a Maria o seu filho João, mas na verdade não se fala, o texto fica implícito que é João, né? Nós temos Maria que é entregue ao discípulo e o discípulo que é entregue à mãe. Ele diz, né? Mãe, toma aí o teu filho, eis aí a tua mãe, apontando também essa dimensão. Provavelmente seja o discípulo João que estava ali junto com Maria, é provável, alguns biblistas dizem isso. Alguns outros biblistas também comentam, e que isso é muito interessante, essa interpretação, que Maria, ela é a mãe do discípulo, e o discípulo amado de Jesus somos cada um de nós hoje. Então também Maria que é entregue como mãe dos discípulos, mãe da igreja, e nós que somos entregue a Maria também. Então, olhando para esse Cristo que depois da expiração da cruz, ele é morto, ele já não está mais no nosso meio, como o nosso creio diz, que desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, esse Cristo que passou pela morte, mas nós sabemos que ele não só passou pela morte, ele supera a morte, mas olhamos também para a dimensão da morte. Jesus que morre. Nós muitas vezes não gostamos de falar sobre a morte, não gostamos de nem pensar sobre isso, mas querendo ou não, essa é uma certeza da nossa vida, e talvez uma das poucas certezas, né? Até é engraçado, né? Uma das certezas que a gente vai morrer, né? Então, mas a gente não quer que isso chegue tão logo, né? Eu também não quero, ainda quero viver muitos anos, mas é preciso também compreender, né? Que o próprio Deus ele passa por isso também. E ele passa para nos mostrar que a morte ela não é o fim, mas ela é o início de uma vida novamente em Deus. Como nós vemos em algumas passagens de São Paulo, é o nosso Deus que nos cria, que nos envia para vir à Terra e que quer que nós retornemos para Ele. Então, a partir da nossa morte, nós teremos uma vida, mas não uma vida que a gente retorna para essa Terra.
uma vida em Deus, uma vida no paraíso junto dele novamente. Então, esse Cristo, ele é este que supera a morte. Esse Cristo é o que mesmo que passa por todo esse processo de dor e sofrimento, mas ele supera isso, para também nos mostrar um caminho de que nós temos a certeza de que a morte ela não é o fim, mas a morte ela é apenas um processo, um caminho da nossa vida. É algo que nós vamos passar, mas a certeza maior é que nós viveremos a vida plena em Deus. Bem, isso acontece ainda nessa sexta-feira, né, que está acontecendo e vai acontecer. Nós temos ainda o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, né, que são outros momentos que o sábado completa esse tríduo e depois o domingo a comemoração. Nos fale um pouco a importância do sábado e as comemorações do domingo. Então, no sábado santo nós temos aquela grande celebração, a celebração solene, e uma das celebrações com certeza na nossa liturgia, uma das mais importantes e uma das mais bonitas. É nessa celebração que nós vemos o fim de um ciclo de 40 dias em que nós nos recolhemos, 40 dias que nós nos colocamos à disposição do Senhor para vivermos uma nova vida, que é o tempo da Quaresma. Vivemos essa Semana Santa da Paixão, da Morte e olhamos para a ressurreição. É um sábado de aleluia, é um sábado em que nós nos alegramos porque nós temos o verdadeiro sacrifício de Jesus que nos mostra a certeza de uma vida e uma vida plena em Deus. Então é aleluia porque Cristo está vivo. Cristo, ele venceu, ele não está morto, ele continua vivo e mais que está vivo, ele continua no meio de nós. É esse Deus que tem a sua onipresença perene, né? Esse Deus que está presente antes da criação, quando nos criamos, está presente desde quando nós viemos a este mundo e que permanecerá presente. É esse Deus que sempre esteve junto conosco. Isso a gente não entende muito porque nós não temos talvez uma experiência do infinito, né? Nós só conhecemos coisas finitas, então nós não conseguimos saber o que é infinito, mas esse Deus que é infinito é um Deus que esteve sempre presente, que está e vai continuar presente. Então, esse sábado de aleluia porque os discípulos, ou cada um de nós, celebramos o Cristo que está vivo. Celebramos o Cristo que não morreu, mas o Cristo que quer permanecer caminhando conosco nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, na nossa vida. Então, o sábado é este momento solene, é o momento em que nós remontamos toda a caminhada da salvação, nós remontamos toda a história da salvação, nós vemos as leituras, né? A leitura do Gênesis, do Gênesis, depois a leitura dos livros históricos e depois então a leitura do Evangelho. Nós temos várias leituras que vão nos apontando justamente isso, esse Cristo que veio para nos mostrar o caminho do Pai. E no sábado santo é o sábado que nós vemos um caminho também para o batizado, aquele que está iniciando o processo de iniciação da vida cristã, está iniciando a sua participação dentro da igreja, dentro da caminhada enquanto cristão. Por quê? Na Quaresma ela vai preparando para isso e vai nos mostrando um caminho de conversão, é um caminho que nós fazemos para mudarmos de vida. E para sermos cristãos precisamos realmente mudar a nossa vida, precisamos olhar para o Mestre e ver nele o nosso modelo. E se nós não estamos conforme a sua vontade, nós não somos discípulos, né? Então, o batizado é este que está iniciando este olhar para o Mestre, é este que quer configurar-se ao Jesus. O nosso computador ele tem as configurações básicas, né? Precisamos nós também nos configurarmos a um sistema. Nosso não vai ser o Windows, vai ser o sistema que Jesus veio nos revelar, que é a vontade de Deus. Então, o sábado ele fecha todo esse período em que nós olhamos para a nossa vida enquanto batizado, olhamos para o nosso compromisso de querermos ser como Jesus, de imitar a Jesus, de seguir os passos dele, e então nos alegramos porque agora ele está no meio de nós. Bem, essa cerimônia especial vai ser no sábado à noite no Tonicão, né? Com um momento que antecede ali fora tem alguns aspectos, depois entra para dentro, enfim, uma cerimônia bonita, longa, bonita, mas tem um simbolismo muito grande, muito importante. E o domingo de Páscoa temos 2 missas, né, aqui em Tupã. Isso, vão ter 2 momentos celebrativos em que exatamente nós vamos olhar para Jesus que está no meio de nós.
né? Mais do que olharmos para... Claro, nós temos todo um simbolismo que as pessoas trazem, a questão do coelho da Páscoa, dos seus ovos, chocolates. Isso tudo ajuda para nós entendermos o mistério de Jesus ressuscitado, né? A gente, às vezes... É um momento em que nós nos reunimos enquanto família, nos reunimos enquanto comunidade, mas especialmente precisamos entender, né, que não é só isso a Páscoa. A Páscoa é muito além disso. A Páscoa é o Cristo que está no meio de nós, é o Cristo que nos convida para viver a vida plena do seu amor. O coelho que multiplica muito os seus ovos é exatamente cada um de nós que precisamos multiplicar as coisas boas que Deus veio nos revelar, que precisamos mostrar para o mundo que é possível viver um mundo bom, fraterno, solidário. É possível viver um mundo justo, e especialmente porque Jesus, ele já morreu por cada um de nós. Ele se sacrificou por cada um de nós. Ele quer a nossa salvação. Deus quer a nossa salvação. Ele fez tudo porque fez por gratuidade. Deus poderia ter ficado no seu mistério sem se revelar, sem falar de si, continuar como o povo do Antigo Testamento entendia Deus apenas um Deus distante que nos mostra alguns caminhos. Não, Deus se encarnou. Deus está no meio de nós, veio como um homem, como cada um de nós, para nos mostrar gratuitamente que Ele é amor e que nos ama. Ele veio de forma gratuita, ninguém esperava, ninguém pedia, apenas pedia que Ele mostrasse seus caminhos, e Ele nos surpreende vindo com seu próprio Filho. Ele mesmo se encarna aqui para nos mostrar que é possível, sim, vivermos nesta terra as coisas de Deus, vivermos aqui neste mundo a sua vontade. E sua vontade, claro, Ele que criou o paraíso tão bom, tão bonito para nós, criou o seu jardim, Ele que tem, como nos fala a Campanha da Fraternidade, Ele tem a terra como seu jardim, e Ele cultiva esse jardim, Ele quer cultivar esse jardim. Então, esse Deus que é amor, esse Deus que nos cuida, que nos cumula de tantas riquezas e graças, Ele quer que a gente tenha essa certeza, que Ele veio para nos salvar. Jesus é o único caminho. Por isso essa celebração da Páscoa nos lembra exatamente isso. Esse Deus que vai nos mostrar um caminho de vida. Bem, nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos a palavra do seminarista Rafael de Souza Prestes, que nos trouxe algumas colocações em nome da Paróquia Mãe de Deus, falando um pouco dessa Sexta-feira Santa, também agora por último do sábado e do domingo, né, nos trazendo essas informações em nome da Paróquia Mãe de Deus. Rafael, eu quero agradecer a sua gentileza, você em nome da Paróquia Mãe de Deus nos atendendo o convite aqui, estar aqui falando. E há uma praxe nesse programa que a gente sempre deixa o microfone à disposição, se você gostaria de complementar com algum outro detalhe, algum aspecto que você gostaria de reforçar, ou apenas uma despedida, eu espero que seja momentânea, que em outros momentos a gente possa lhe ouvir aqui, pois percebemos o seu profundo conhecimento, não só o seu profundo conhecimento, sua profunda paixão pelo cristianismo, né, por essa nossa religião, que você vai ter a responsabilidade de dar sequência a ela, de levá-la, né, até as pessoas, e que hoje está na condição de seminarista e está aqui auxiliando a Paróquia Mãe de Deus de Tupã-Siretã. Mas mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Então, Miguel, todos os radiovintes, gostaria de agradecer realmente por este espaço. Certamente é um momento em que a gente pode também conversar e aprofundar um pouco mais esse sentido especial dessa celebração, dessa grande celebração que a Igreja nos convida para nós vivermos junto de Jesus. Mais do que nós celebrarmos, é tornar célebre realmente este momento, né? E ver que Cristo, Ele, por amor, Ele fez tudo isso. Deus, por sua gratuidade, fez tudo isso. Nós lembramos o Papa Francisco, ele sempre nos convida para que nós não sejamos pessoas, e especialmente ele falava para a juventude, o ano passado, na Jornada Mundial da Juventude, não sejamos jovens ou pessoas sofá. Não sejamos pessoas acomodadas no nosso próprio sentimentalismo, na nossa própria vida, com os nossos problemas, mas que a gente não fique sentados lá no conforto, mas que nós saiamos e possamos anunciar para o mundo que há um Cristo que supera tudo para nos amar.
E esse Deus é um Deus amor, um amor verdadeiro, um amor que realmente vale a pena investir aquilo que temos. Que nós possamos, a partir desta Páscoa, ver no círio pascal, aquela vela grande que fica lá na frente da igreja, né? Ver a luz de Jesus como a luz da nossa vida, e que Ele possa nos orientar. Que tudo aquilo que nós temos possamos entregar para Ele, e que Ele realmente possa viver no nosso coração, assim como o desejo dEle ter vindo até aqui, que nós possamos também anunciar para as pessoas que Ele está vivo, Ele está presente no meio de nós e quer fazer morada dentro do nosso coração também. Este foi Rafael de Souza Prestes, que falou com você, ouvinte do programa Variedades Tupã.